Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez trazendo mais um vídeo aqui de qualidade para vocês. Nesse vídeo, vamos ver a história dos computadores, a evolução dos computadores. Quais foram as máquinas que surgiram para que nós tivemos os computadores que nós temos hoje? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides e vamos caminhar aqui ao longo da história, descobrir as inovações tecnológicas que nós tivemos até hoje. História dos computadores. Eles surgiram de onde? Então, para a gente saber a história dos computadores, a gente tem que pensar o seguinte: o computador, desde os primórdios, ele foi inventado para fazer cálculo. Cálculos cada vez mais rápidos e cálculos cada vez mais complicados. Então, se o computador ele é uma evolução de uma máquina de cálculo, qual foi a primeira máquina de cálculo que surgiu? A primeira máquina de cálculo que surgiu foi o ábaco. Então, a palavra computador vem do verbo computar, que significa calcular. Então, a primeira máquina de cálculo inventada foi o ábaco. Uma das primeiras máquinas de computar surgiu aí em 5500 a.C. Foi bastante usado pelos povos da Mesopotâmia, hoje Iraque. Em 1614, John Napier ele inventa um método diferente de fazer multiplicações, conhecido como bastões de Napier. Eu conheço como tabuada bidimensional. Como é que funcionam esses bastões de Napier? Repara que a gente tem números aqui de 0 a 9 e aqui na lateral aqui, um embaixo do outro, a gente tem números de 1 a 9. Então, se eu fizer o cruzamento do número que está aqui nessa linha com o número que está nessa coluna, vamos pegar aqui 7 e o 6 aqui, ó. Então, o cruzamento vai dar 42 aqui, ó. 42. Então, é bem interessante os usos de bastões de Napier. Então, nesse mesmo ano, Napier ele escreveu a tábua de logaritmos, porque cálculo de logaritmos nessa época era uma coisa muito demorada, uma coisa muito difícil. Então, poucos tinham conhecimento de cálculo de logaritmo. Ele fez uma tábua de logaritmo, já deixando calculado a maioria dos logaritmos que eram usados na época. Então, o pessoal queria saber algum resultado de algum logaritmo, era só olhar na tábua de logaritmo de Napier. Baseado na tábua de logaritmo de John Napier, William Oughtred, em 1622, ele inventa a régua de cálculo. Olha só, pessoal, 1622. Essa régua de cálculo foi usada até 1970 por engenheiros. Então, qualquer um que ia para uma faculdade de engenharia ia usar uma régua de cálculo, que foi inventada em 1622 e atravessou séculos. Bom, os astrônomos dessa época estavam habituados a fazer cálculos muito demorados e todas as estratégias que facilitassem esse trabalho eram bem-vindas. Então, foi criado aí pelo William Oughtred, em 1630, o círculo de proporções para fazer cálculos de ângulos, senos, cossenos e tangentes. Geração das máquinas que liam cartões perfurados. Então foi bastante importante essa geração, porque os computadores de 1970, mais ou menos, 1950, por aí, usavam bastante cartões perfurados. E os cartões perfurados
não é uma inovação de 1953, 60. Ele veio muito antes, muito antes. Olha aí, 1725. Quer dizer, séculos antes. Então, Bezier foi um trabalhador têxtil que inventou uma maneira de controlar um tear com uma fita de papel perfurado. Isso em 1725. Junto com ele, Jean-Baptiste e Jacques Van Couso trabalhou nesse projeto com ele. Embora isso eliminasse erros no levantamento dos fios, ainda era necessário um operador extra para controlar o tear. Então, ele não era totalmente autônomo, quer dizer, não funcionava sozinho, precisava ali de um operador para manusear o tear. E o interessante do tear com cartão perfurado é que, de acordo com os furos que estavam dispostos no cartão perfurado, ele conseguia fazer o desenho no tecido. Então, eu quero o desenho de um urso. Então, eu programava meu cartão perfurado com os furos dispostos para que ele desenhasse no tecido um urso e qualquer desenho imaginável, de acordo com os furos que tinham no cartão. Em 1802, Joseph Mary Jacquard ele tem sucesso ao automatizar um tear usando cartões perfurados. Então, a gente já tem aqui um tear mais autônomo, que funcionava praticamente sozinho, não precisava de um operador. Você colocava ali o cartão perfurado e deixava o tear lá funcionando. Geração 0, geração dos computadores mecânicos. Computadores mecânicos porque esses computadores funcionavam com engrenagens. Então você tem aqui em 1623, William Pickard construiu uma máquina mecânica capaz de multiplicar através do método sucessivo de somas. Então a gente tem aqui uma imagem da calculadora de Williams. Em 1642, Blaise Pascal ele cria Pascaline. Blaise Pascal era um matemático bem influente na sua época. Em 1672, melhorando o projeto de Pascal, William von Leibniz ele cria a máquina de Leibniz, a calculadora de Leibniz. Ainda falando de computadores mecânicos, em 1833, Charles Babbage ele cria a máquina analítica e a máquina das diferenças. Qual que era a ideia da máquina de Babbage? É que se ela fizesse um cálculo, a ideia era armazenar o resultado para, se caso esse cálculo fosse feito novamente, a resposta seria dada mais rápida. Por quê? Porque o resultado já está armazenado ali na máquina. Infelizmente, Charles Babbage morreu e não viu nenhuma das duas máquinas funcionando. Porque ele era um cientista muito à frente do seu tempo. Ele desenhou a máquina, faltava peça para a máquina dele. Não tinha lugar nenhum onde ele pudesse comprar a peça para colocar na máquina dele. Ele tinha que desenhar a peça, projetar a peça, fazer a peça para colocar no computador dele. Felizmente, essa máquina está em funcionamento hoje. Está no Museu de Tecnologia da Inglaterra. Quem for à Inglaterra ou usar aqueles passeios virtuais do Google, você pode ver essa máquina no Museu de Tecnologia da Inglaterra. Não podemos também deixar de citar a Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, que foi a primeira programadora de computador do mundo. Então, quando a gente fala de programador de computador, a gente já pensa em uma pessoa do sexo masculino como programador. Mas o primeiro programador do mundo foi uma mulher. Na verdade, quem fez o programa para a máquina analítica foi Charles Babbage. A Ada melhorou o programa dele.
Também não podemos deixar de citar George Boole, que em 1847 ele publica os conceitos de lógica simbólica, demonstrando que a lógica podia ser representada por equações algébricas. Na álgebra de Boole existem apenas os operadores AND, OR e NOT. E o estudo de George Boole foi muito importante para a construção de circuitos integrados, aqui na década de 40, 50. Esse estudo foi publicado em 1847 e ele foi usado agora, né, nos tempos mais atuais. É bom procurar alguma coisa sobre George Boole. Pelo pouco que eu sei, ele era filho de um sapateiro, ele era autodidata, aprendeu tudo sozinho e criou uma ciência que leva o seu nome hoje, álgebra de Boole. Então é importante saber um pouquinho aí o que é, quem foi George Boole, o que é álgebra de Boole e o estudo dele bastante usado para a construção de circuitos eletrônicos hoje. Tabulador de Hermann Hollerith. Uma outra máquina mecânica que foi inventada em 1880, inspirado nos cartões perfurados de Jacquard. Hermann Hollerith ele construiu um dispositivo que acelerou o processamento de dados do censo dos Estados Unidos, que levava 7 anos. Com essa máquina, ele conseguiu fazer em 3 anos. É claro, vendeu bastante exemplares dessa máquina e com o dinheiro que ele arrecadou com a venda dessa máquina, em 1924, junto com outras empresas, ele funda a International Business Machine Corporation. A IBM foi uma empresa pioneira na construção de computadores. Primeira geração, máquinas com relés. Então a gente tem aqui computador que funcionava com relé, e aqui a gente tem o desenho de um relé, e em 1932 a gente tem Konrad Zuse. Ele desenvolveu o Z1, foi a primeira máquina a trabalhar sob o controle de um programa em uma fita de cartão perfurado, onde tinha um teclado para ser introduzidos problemas, e o resultado faiscava num painel com muitas lâmpadas. Então, o desligar e acender das lâmpadas queria dizer alguma coisa ali, e o pessoal, né, dessa época sabia interpretar ali o que o computador estava querendo dizer. Ainda falando de computadores e relés, em 1937, George Stibitz constrói no Bell Telephone Laboratories o primeiro calculador binário. No ano de 1940, ainda na Bell, ele demonstrou o Complex Number Calculator, que deve ter sido o primeiro computador digital e também foi criado o primeiro terminal, né? Quando a gente fala terminal, a gente pensa em tela de computador. Em 1944, Howard Aiken ele constrói a primeira máquina eletromecânica automática de grande porte nos Estados Unidos, o Mark I. Tudo isso aqui que vocês estão vendo na foto é um computador só. Entramos na segunda geração de computadores, que vai de 1945 até mais ou menos 1953. É a geração das válvulas. Então, os computadores usavam milhares dessas válvulas que estamos vendo aqui. Em 1946, foi criado o ENIAC. Essa imagem que vocês estão vendo ao lado é um computador só, que ocupava uma sala inteira, às vezes alguns andares de um prédio. E as máquinas, né, os computadores, como eu falei no começo desse vídeo, desde os primórdios, ela foi inventada para quê? Para fazer cálculos mais rápidos. Então, o intuito de se criar computadores hoje é basicamente isso.
deixar eles cada vez mais rápido para fazer as tarefas, fazer com que ele consuma menos energia elétrica. E o ENIAC, nessa época aí, ele conseguia fazer 5.000 adições por segundo, 357 multiplicações por segundo e 38 divisões por segundo. Possuía 18.000 válvulas. Pessoal, 18.000 válvulas. São essas válvulas que a gente viu aqui anteriormente. Imagina esse computador ligando. Consumia muita energia elétrica. Os registros dizem que no bairro onde ele estava instalado, quando esse computador era ligado, todas as luzes de todas as casas no bairro piscavam. Para vocês terem uma ideia do quanto de energia elétrica consumia esse computador. Seu sistema operacional basicamente usava cartões perfurados, porque até então, essa época, ainda não tinha sistema operacional. O primeiro sistema operacional surgiu mais ou menos por volta de 1972, que foi o Unix, que foi um sistema operacional usado em computadores de grande porte, que a gente conhece como mainframe. Em 1946, a IBM lança o IBM 604, que realizava ali 21.600.000 operações por segundo. Funcionava com 300 tubos de vácuo. Em 1948, a IBM lança o IBM SSEC. Ele foi usado para fazer cálculo da posição da Lua e dos planetas. Cada posição da Lua exigiu cerca de 11.000 adições, 9.000 multiplicações e 2.000 consultas à tabela. E o SSEC levou 7 minutos para fazer essa tarefa. Em 1949 é criado o EDSAC, que foi o primeiro computador construído na Inglaterra. Foi inspirado no trabalho de John von Neumann. Foi um dos primeiros computadores com armazenamento de programa. Possuía uma memória que podia ser lida ou gravada e ocupava uma sala inteira. Para seu funcionamento usava 3 tubos de raios catódicos. Bom, interessante. Assistam o filme O Jogo da Imitação. Você vai ver a contribuição de um matemático bastante importante nessa época aí, que é o Alan Turing. Conta um pouco da história de Alan Turing e ele, basicamente, foi ele que praticamente construiu o primeiro computador ali na Inglaterra, que foi bastante importante para acabar com a Segunda Guerra Mundial. Então assistam Jogo da Imitação. Em 1951 é lançado o Univac, foi o primeiro computador com propósitos comerciais. Então a ideia era vender esse computador para as empresas. Então era composto por mais de 5.000 válvulas, fazia cerca de 1.905 operações por segundo. Em 1952, a IBM lança o IBM 701, realizava 2.000 a 16.000 operações por segundo, possuía uma memória de 36 a 18 bits, podia ler até 150 cartões perfurados por minuto. Basicamente, a memória dele era feita de tubos de Williams de 73.728 bits de capacidade total. Então, temos aqui uma imagem de tubo de Williams. Padronização dos computadores. O que acontece? Até então, não tinha uma padronização para a construção de computadores. Ninguém sabia ao certo como construir o computador. Cada um construía a sua maneira. Então, John von Neumann, ele cria um conceito novo para a construção de computadores. Ele basicamente criou uma arquitetura que é usada para a construção de computadores até hoje. Então, ele meio que padronizou a construção de computadores. Esse computador que a gente estamos vendo na imagem
é o IAS, construído por John von Neumann. Então, a arquitetura de John von Neumann, ele diz o seguinte, que você precisa ter uma unidade lógica e aritmética para a execução das operações aritméticas e lógicas. Você precisa de uma unidade central de processamento para determinar o sequenciamento das instruções a serem executadas e gerar os sinais de controle para outras unidades. Esses sinais determinam as ações a serem executadas. Você também precisa de uma unidade de memória principal, armazenamento temporário para 4.096 palavras, e você também precisa de alguma coisa para ler entradas e saídas. No caso, a entrada, teclado, saída, monitor, teclado, mouse como entrada, monitor, impressora como saída. Isso aqui é basicamente a estrutura de um processador. Tudo isso que a gente falou aqui está dentro de um processador. O processador, ele segue à risca a arquitetura de John von Neumann. A terceira geração dos transistores, que vai de 1954 até mais ou menos 1965. Então, em 1960, a IBM lança a IBM 1401, foi um dos primeiros computadores a funcionar com transistores, fazia leitura de cartões perfurados e fitas magnéticas, lia até 800 cartões perfurados por minuto, perfurava 250 cartões por minuto, e através da linguagem Fortran, muitos programadores dessa época aprenderam a programar no 1401. A quarta geração, que vai de 1965 até 1980, que é a geração dos circuitos integrados. Então, dentro de um circuito integrado, você tem milhares de transistores. Isso foi importante porque diminuiu drasticamente o tamanho dos computadores. Em comparação com o ENIAC, que usava 18.000 válvulas e ocupava uma sala inteira, com a chegada dos circuitos integrados, foi possível diminuir drasticamente o tamanho dos computadores. Na imagem abaixo, a gente vê aqui o Altair. Pode-se dizer que foi o primeiro computador pessoal, né? Ele usava um processador 8080. Recomendo que assistam aqui Piratas do Vale do Silício. Esse filme ele conta a história do surgimento da Microsoft e da Apple. E nesse filme você vai ver também o Altair. Em 1978, a Intel lança sua primeira linha de processadores 8086, que foi bastante usado, né? A primeira linha de processadores da Intel foi bastante usada em calculadoras. E daí o uso em grande escala em computadores, porque nessa época também começa a geração dos processadores, né? Foram lançados aí o Apple II, 286, 386, 486. O 486 foi um dos primeiros computadores que eu tive. Isso em 2000, porque até então os computadores eram aparelhos bem caros. Hoje não, hoje eu acho que está bastante acessível para a grande maioria das pessoas. 700, 800 reais você consegue comprar um computador aí para tarefas cotidianas aí. Verificar um e-mail, acessar a internet, digitar alguma coisa ali no Word do pacote Office, né? Em 1964, a IBM lança o IBM 360, que realizava mais de 2 milhões de operações por segundo. Realizava 500 mil multiplicações. Quinta geração de circuitos integrados em silício. Então, passou-se aí a usar em grande escala silício. Silício, ele vem da onde? Vem da areia. Então, a areia é uma coisa bastante abundante aqui no planeta. Então, a fabricação de silício se torna ali de maneira bastante fácil, né? Porque a gente tem matéria-prima de sobra para a fabricação de silício.
Então, essa geração ela é caracterizada pelo aperfeiçoamento das tecnologias existentes. O que era menor ficou ainda menor, o que era rápido ficou mais rápido. Nasce assim a era do silício, na qual são gravados diversos componentes, como transistores, capacitores, resistores, tudo em uma pastilha de silício. Sexta geração é a geração da conectividade, que ela é marcada pela conectividade entre pessoas e computadores. Então, palavras como Big Data, Internet das Coisas, cidades inteligentes, compartilhamento e armazenamento em nuvem faz parte dessa geração. Essa geração também é marcada por um dilema físico, pois está cada vez mais difícil tornar os componentes dos computadores menores e mais rápidos. Então, a solução aqui é colocar mais processadores para fazer trabalhos paralelos. Então, você pode colocar ali 10, 20, 1000, 10 mil processadores em um computador só. Então, a gente escuta falar bastante de dual core, quad core, 18 core. O que seria core? Core seria núcleo. Então, o 18 core seria um processador que possui 8 núcleos. Outra coisa que vocês vão usar, vão ouvir falar também, seria de threads. O que seriam threads? Seriam núcleos virtualizados. Então, o 18 core ele possui 8 núcleos físicos e 8 núcleos virtualizados. Isso quer dizer que esse processador ele funcionaria como se fosse 16 computadores, um processador só, que tenha 8 núcleos. Se ele tem 8 núcleos, ele tem 8 threads. Então, 8 núcleos físicos, 8 núcleos virtualizados, fazendo com que ele funcionasse, com que ele funcione como se fosse 16 computadores. Sétima geração é a geração do futuro. Então, a geração dos computadores quânticos. Existem cálculos matemáticos hoje que, se fossem feitos nos computadores atuais, levaria 150 anos ou mais para ser concluído. Os computadores quânticos fazem isso em questões de minutos. Esses computadores quânticos existem? Existem sim. Em empresas de grande porte, eles fazem tarefas específicas. Então, para esse computador chegar na mesa do usuário final hoje, vai demorar muito. Muita coisa ainda precisa ser pesquisada, descoberta. Então, quem vai escrever essa história são os jovens de hoje. Então, o pessoal que vai para engenharia física, engenharia eletrônica, engenharia da computação, engenharia elétrica, vai trabalhar, pode direcionar seus estudos para a construção de computadores quânticos. Então, a gente ainda está nessa época. Então, muita coisa ainda precisa ser descoberta para os computadores quânticos virar uma realidade e ser produzido em grande escala. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, o vídeo basicamente ele tenta mostrar o quê? Que nada vem do nada. O computador ele é uma evolução de uma máquina de cálculo. Como a gente viu, qual foi a primeira máquina de cálculo que surgiu? Foi o ábaco. E o ábaco, em algum momento, ele se tornou muito lento. Então, o homem teve a necessidade de criar máquinas para automatizar e agilizar os cálculos. Então, o computador ele é fruto de uma máquina de cálculo que foi evoluindo ao longo dos anos até nós termos o computador que temos hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de visitar o canal. Não deixem de dar daquela força no canal, né? Deixar aquele like, se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.